Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo isso. Bom, eu sou Ana Carolina e hoje a gente vai discutir um pouco sobre os efeitos de ressonância e conjugação. É importante que a gente relembre alguns assuntos relacionados para que a gente entenda e facilite o entendimento de vocês. Bom, é muito importante que vocês saibam e tenham em mente o assunto ligações covalentes. Por quê? São as ligações que os ametais geralmente realizam. E essas ligações consistem no compartilhamento de elétrons. Eu já falei sobre esse assunto na nossa aula de resumo, na nossa aula introdutória. Bom, o objetivo dessas ligações é alcançar uma estabilidade com base nesse compartilhamento. Aqui tem um esqueminha para que vocês consigam entender. No caso, eu convencionei, que cada bolinha dessas é um átomo. E esses pontinhos aqui no meio são elétrons que estão sendo compartilhados. Nesse caso, cada átomo contribui com um elétron e todo o conjunto compartilha esse parzinho de elétrons, ficando assim estável. Bom, aqui tem um tipo de ligação que acontece dessa forma, que é a ligação entre dois átomos de hidrogênio. A ligação pode ser representada desse jeito por um tracinho, de acordo com as representações de Lewis. Bom, não necessariamente um par só de elétrons está envolvido nessas ligações. Se eu tiver mais pares de elétrons, eu estou falando de ligações múltiplas, que são as ligações pi. Elas podem ser duplas ou triplas, como a gente vai ver a seguir. Bom, é importante que vocês saibam um pouco sobre os compostos cíclicos, ou seja, compostos onde você não consegue determinar o começo ou o final. Eles formam geralmente umas estruturas geométricas, por assim dizer, no ensino médio. A gente estuda eles dessa forma aqui, com esse arranjo, como a gente pode observar aqui no benzeno. Bom, esse aqui é uma molécula aberta, ou seja, ela não é cíclica, a gente chama ela de molécula linear. Aqui eu posso perceber que os orbitais dela têm um alinhamento um pouco diferente da molécula cíclica. O que acontece daqui para cá também é que nas moléculas cíclicas eu tenho menores ângulos de ligação e distâncias de ligação menores, ou seja, esses átomos e, por consequência, os seus orbitais estão mais próximos. Isso ocasiona uma maior estabilidade. Ah, Ana Carolina, sempre os compostos cíclicos vão ser mais estáveis do que os lineares? Na química, uma coisa importante para vocês saberem é que o sempre quase nunca existe. Bom, os compostos cíclicos estáveis geralmente estão entre 5 e 7 átomos. Por quê? Por exemplo, um composto cíclico com 3 átomos de carbono, que seria o menor composto cíclico possível, na forma de um hidrocarboneto, ele conta com efeitos de tensão e torção, que também existem nas outras moléculas, mas a tensão e a torção dessa molécula vão ser muito grandes, ocasionando uma menor estabilidade. Bom, vocês não têm que focar muito nessa parte, eu só quis dizer para vocês, vocês não podem ficar com uma regra convencional na cabeça. Mas, basicamente, os compostos que estão ali entre 5 e 7 átomos, os compostos cíclicos, são mais estáveis do que os lineares. E eu tenho um alinhamento dos orbitais. Eles estão aqui, ó, no mesmo plano. Aqui vocês conseguem perceber que também existe um alinhamento, mas esse alinhamento não está no mesmo plano desses orbitais aqui, P, dos átomos de carbono. Bom, então eu vou falar com vocês um pouco sobre os efeitos de ressonância. A conjugação nada mais é do que múltiplos efeitos de ressonância. Então você precisa entender primeiro o que é uma ressonância para depois chegar até a conjugação, que é de fato o tema da nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma molécula de nitrato. Essa molécula apresenta uma ligação dupla, ou seja, uma ligação múltipla entre o nitrogênio e o oxigênio. Só que quando a gente analisa essa molécula na prática, o que a gente consegue perceber é que todas essas ligações apresentam um comprimento de ligação iguais. E esse comprimento de ligação é um intermediário entre o que seria
o que seria o comprimento de uma ligação simples e o comprimento de uma ligação múltipla, ou seja, quando eu tenho uma ligação aqui simples e uma π. Na verdade, o que eu tenho são ligações que têm um comprimento que está intermediário entre esses dois em toda a molécula. Então, eu não consigo distinguir qual é a ligação que tem a ligação dupla. Entre quais átomos essa ligação dupla está? Eu não sei se é esse aqui, se é esse, ou se é o do outro lado. Então, foi convencionado que, na verdade, todas as respostas estão certas. E aí você me pergunta, como assim, Ana Carolina? Bom, isso acontece porque esse par de elétrons que está fazendo a ligação dupla, ele na verdade está deslocalizado. Por favor, grave essa palavra, deslocalizado. Ou seja, você não consegue identificar. Na verdade, esse par de elétrons ele está, de certa forma, transitório entre as ligações da minha molécula. Por isso, eu não consigo determinar qual dessas estruturas é a mais certa. Na verdade, todas elas estão igualmente certas. Por isso, existe uma forma de representar essa molécula que é diferente, que é o híbrido de ressonância, que a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, o efeito de ressonância é isso, é a deslocalização dos elétrons em torno das ligações semelhantes de uma mesma molécula. Então, por exemplo, se esse átomo aqui fosse o carbono, essa deslocalização não estaria acontecendo entre essa ligação aqui, se isso aqui fosse um carbono. Por quê? Porque a minha ligação π tem que estar entre um nitrogênio e um oxigênio. Mas nessa molécula eu só tenho nitrogênios e oxigênios. Então a ressonância acaba sendo sobre ela toda, sobre ela por completo. Bom, e aí a gente chega no nosso objetivo principal dessa aula, que são os efeitos de conjugação, a conjugação das moléculas. Eu peguei aqui uma molécula cíclica e conjugada, o benzeno, uma molécula muito famosa e amplamente estudada pela gente no ensino médio. Bom, isso aqui são 3 formas diferentes de representar uma mesma coisa. Assim é um benzeno, assim e assim também. Mas eu não sei se vocês já sabem o porquê desse anel aqui. Essa representação aqui, desse meio, é na verdade uma representação de todos os híbridos de ressonância. O que é isso? Ela não está me dizendo aonde está cada ligação dupla, porque assim eu correria o risco de errar. Bom, eu não falei para vocês que não tem como ser determinada aonde estão essas ligações? Então, a partir do momento que eu desenho elas numa posição específica, eu estou representando apenas a molécula parcialmente. Eu tenho uma representação parcial. Não é que ela esteja errada, mas ela não está 100% correta. Então, por isso, a convenção super correta, a forma mais correta de desenhar uma molécula de benzeno é essa daqui, é o anel aromático. Bom, analisando os orbitais dessa molécula, que estão aqui nessa figura, eu desenhei primeiro uma representação do benzeno, sem essa parte do meio, porque a gente já sabe, né, que eu tenho as ligações aqui. Só que para esse desenho não ficar muito poluído, eu não desenhei esse anel aqui no meio. Eu estou analisando os orbitais P de cada átomo de carbono. Então aqui, como eu já tinha dito para vocês, as moléculas cíclicas, eles estão próximos e eles estão no mesmo plano. Então, o que acontece com os orbitais é que eles vão mudar a sua conformação. Eu vou ter um orbital molecular híbrido, que compartilha todos eles. Então, cada orbital desse aqui vai se unir, basicamente, formando um desenho semelhante a esse. Se a gente for encarar um orbital molecular como um desenho, numa forma de entender isso de certa forma melhor, a gente pode representar eles dessa forma aqui, tá vendo? Por isso essa deslocalização. Os elétrons, com base nesse desenho aqui, fica fácil você perceber que eles vão poder estar em qualquer lugar dessas ligações. Por isso, esse efeito causa uma maior estabilidade,
porque esses elétrons ficam circundando a molécula inteira. Essas ligações duplas ficam transitando entre as moléculas. E bom, isso também ocasiona a absorção de energia na região do visível no espectro eletromagnético e também permite a ocorrência de reações não usuais. Bom, nesse terceiro tópico eu não vou tocar muito, porque essas reações não usuais não são amplamente estudadas no ensino médio, então talvez eu confunda mais do que vocês do que auxilie. Por isso, eu quis dizer aqui que, de fato, moléculas que apresentam conjugação podem realizar reações não usuais, mas eu não vou explicar muito bem esse tópico para vocês não ficarem confusos. Então, eu vou voltar nesse tópico aqui. A absorção da energia em regiões do espectro eletromagnético na região do visível. Bom, eu trouxe aqui uma imagem do espectro eletromagnético. É basicamente como as ondas se comportam na natureza. Eu tenho ondas de variados tipos de frequência, ou seja, a onda ela vai ter uma ondulação diferente em cada região dessas. E aí, basicamente, eu tenho os raios cósmicos, que têm uma frequência muito alta, os raios gama, os raios X, o ultravioleta, a região do visível, que é onde a gente consegue enxergar, é por causa dessas ondas que a gente enxerga as cores, o infravermelho, o micro-ondas e as ondas de rádio. Bom, cada tipo de onda que está aqui nesses quadradinhos são ondas diferentes, que apresentam frequências diferentes e têm um efeito diferente na natureza. Por exemplo, o raio-x a gente usa para fazer os exames lá, quando a gente vai ver os nossos ossos. O ultravioleta é a forma como a radiação chega no sol, a partir do sol na Terra. O visível é como a gente enxerga. As ondas de rádio é por causa dela que nós escutamos os barulhos. Enfim, cada onda tem a sua função na natureza. Bom, as moléculas orgânicas em geral estão no ultravioleta um pouco distante do visível. A absorção de energia delas acontece basicamente aqui, ou seja, elas têm uma interação com ondas que têm frequência ali da região do ultravioleta, ondas que se comportam como ultravioleta. Mas, quando existe a conjugação numa molécula orgânica, essa energia é diminuída e aí as moléculas conseguem interagir com o ultravioleta próximo e a região do visível. Quem já leu o e-book sabe que as moléculas que apresentam conjugação são boas para protetores solares. Por quê? Elas absorvem parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, os raios UVA, UVB e UVC. Por causa disso, algumas moléculas orgânicas que apresentam conjugação são coloridas, como é o caso dos corantes. Como eu disse para vocês, uma molécula para ter conjugação não necessariamente precisa ser cíclica. Por isso, eu trouxe aqui uma molécula de corante proveniente lá das sementes do urucum, que para quem não sabe, é utilizado para fazer o coloral, tem aquela cor alaranjada, um vermelho alaranjado bem bonito. Essa molécula é cíclica, ela é acíclica, ou seja, ela é aberta, perdão pela confusão, e apresenta várias conjugações. Ela é quase toda conjugada, a molécula quase toda apresenta uma alternância entre ligação dupla e ligação simples. Dupla e simples, ou seja, esses orbitais aqui vão interagir de uma forma que vai fazer com que os elétrons dessas ligações fiquem deslocalizados. E essa deslocalização vai fazer com que essa molécula absorva e, nesse caso, reflita a radiação na região do visível. Por isso que a gente consegue observar essas colorações muito bonitas provenientes dos corantes orgânicos. Bom, as referências que eu utilizei foram estas. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Estudem e qualquer coisa entrem em contato. Um beijo e tchau!